Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre sistema linfático e sistema imune, que tá no último conteúdo da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, hoje a gente vai tratar da unidade 34, página 14. Essa parte do sistema imune, ela tá junto com a parte do sistema linfático, tá? Que tá um pouquinho antes na página 13. Como os dois sistemas, eles são basicamente complementares, então vou começar pela parte do sistema linfático, tá? Que é formado por uma rede fininha de capilares linfáticos que estão entre os capilares sanguíneos. Tá? Então, também é formado por uma rede de vasinhos, que são chamados de capilares linfáticos. E ele também é formado por vasos que vão ficando cada vez mais calibrosos, que vão estar, por exemplo, subindo pelo tórax, pelas veias subclávias, né, esquerda e direita, localizadas no pescoço, onde a gente tem os gânglios, né? Uma das funções do sistema linfático, a primeira delas, é a de coletar o excesso de líquido existente entre os tecidos, que vaza continuamente dos capilares, nesse caso, capilares sanguíneos, tá? A gente tem uma pressão grande, de uma pressão sanguínea grande naquele sangue que está correndo ali nos vasos, né? Se esse sangue está correndo entre as veias e as artérias, não tem problema. Mas conforme ele vai se ramificando, a pressão continua a mesma, mas os vasinhos vão ficando cada vez mais fininhos, menorzinhos. Então, a pressão do sangue faz com que esse sangue extravase, saia dos capilares sanguíneos, só que aí não sai tudo do sangue, sai basicamente a parte líquida, o plasma. E aí ele fica entre as células, nos tecidos, forma esse líquido intersticial, e esse líquido vai ser coletado para dentro dos vasos linfáticos, e a partir desse momento vai passar a se chamar linfa. Outra função aí, essas proteínas, né, que estão no sangue, que vazam junto com o plasma, ficam ali no líquido intersticial, fariam, né, a pressão do sangue diminuir, mas como o sistema linfático está fazendo essas proteínas, devolvendo essas proteínas para o sangue circulante, isso ajuda a manter a pressão sanguínea. Pode ocorrer acumulação desse líquido intersticial entre as células, surgindo um edema, um inchaço no lugar, né? Pode ser causado pela obstrução dos vasos linfáticos devido a uma infecção ou pelo aumento da pressão sanguínea, ou seja, ou pelo fato de que está aumentando a quantidade de sangue, de plasma que está extravasando para o líquido intersticial, ou pela falha na absorção desse líquido pelo sistema linfático. Uma terceira função do sistema linfático é a de transportar lipídios e algumas vitaminas, como, por exemplo, vitamina A, D, E e K, do intestino para o sangue. Esse transporte é feito pelo sangue, né? Porque tem capilares que recobrem a parede do intestino e estão captando esses nutrientes que estão advindos da nutrição. Entretanto, o sistema linfático participando disso aumenta a eficiência dessa absorção de nutrientes para o sangue. Uma outra coisa aí, ao longo dos vasos linfáticos, principalmente nas axilas e no pescoço, nós temos os linfonodos, que são esses gânglios linfáticos aqui, tá? Nas axilas, no pescoço, e eles também são chamados de nódulos linfáticos, gânglios linfáticos, e nessas localizações existem macrófagos, linfócitos e plasmócitos, que são células de defesa que basicamente destroem micróbios invasores. Quando acontece uma infecção, o sistema de defesa é acionado, esses linfócitos dos gânglios que estão mais próximos, né, eles se proliferam, se deslocam para o tecido que foi lesionado para combater esses micróbios invasores, tá? E aí, nesse caso, essa proliferação rápida dessas células causa um inchaço no gânglio que está proliferando essas células, por isso causa a chamada íngua, né? Por isso que a íngua normalmente dá nas axilas
no pescoço, no pescoço, na região aqui atrás da orelha. Os vasos linfáticos também passam por certas estruturas e órgãos formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, que contém os linfócitos e que são responsáveis pela defesa do corpo. E aí essas regiões são as tonsilas, que ficam na região da boca, né, na região da amígdala, as placas de Peyer, no intestino delgado, apêndice vermiforme, o baço, aqui na parte atrás do tórax ainda, e o timo atrás do externo, o osso do meio do peito aqui. Tá? Então, esse sistema linfático, ele desempenha, na realidade, um papel importante na defesa do organismo e manutenção do meio interno. Então, ele funciona aí junto com o sistema imunológico, junto com o sistema circulatório, fazendo essa homeostasia, esse equilíbrio entre os sistemas do corpo. As regiões que compõem esse sistema linfático vão produzir células para o sistema imune, tá? Então, a primeira estrutura aí do sistema imune são os linfonodos, que são esses gânglios linfáticos, tá? Por isso que esses dois sistemas estão conectados aí. Os linfonodos são estruturas localizadas ao longo dos vasos linfáticos e que vai possuir os linfócitos T, macrófagos, linfócitos B. Esses linfócitos B, no caso, se transformam em plasmócitos, que são produtores de anticorpos. As tonsilas, que são agregados de folículos localizados no fundo da boca, né? Então, na amígdala, nós temos nas laterais a tonsila palatina, no fundo da língua, a tonsila lingual, e no céu da boca, a tonsila faríngea. Elas participam das respostas imune, então resposta de defesa do corpo, contra substâncias estranhas ingeridas ou inaladas. Elas vão possuir linfócitos T e B, que vão fazer essa defesa aí, vão combater esses micróbios, então. Terceira estrutura é o baço, né? É o maior órgão linfóide do nosso corpo, que está entre o estômago e o diafragma. Então, no limite ali entre o tórax e o abdômen. Ele contém macrófagos e linfócitos, sendo um local de transformação dos linfócitos em plasmócitos. E ele vai ter 3 funções básicas, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, a função de resposta imunológica, por meio da produção de anticorpos pelos plasmócitos contra os antígenos presentes no corpo. A segunda função, de fagocitose e remoção de partículas, ou ainda de células do sangue envelhecidas, como as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, né? Os outros tecidos do nosso corpo têm uma célula para produzir novas células e células para reabsorver células velhas. O sangue não tem essa estrutura para poder reabsorver células velhas, então precisa de uma estrutura do sistema imune para reabsorver células do sangue. Tá? E a terceira função é armazenamento do sangue, que pode ser liberado para a corrente circulatória quando necessário. Então, além de absorver células velhas, também vai produzir novas células, vai reservar essas células quando precisar lançar no sangue. Ok? Aí a gente tem a localização do baço aqui, ó, atrás do estômago, abaixo do pulmão, no limite aqui do diafragma, que é essa membrana, que divide o tórax e o abdômen. Timo, que é um órgão situado atrás do externo, entre os pulmões. Então, o externo é esse nosso osso do meio do peito, certo? Então, fica entre os 2 pulmões, atrás do osso do externo, que é o osso do meio do peito do tórax. Nas crianças, esse timo é maior do que nos adultos. Conforme a criança vai crescendo, o tecido vai sendo substituído por células de gordura. Esse timo contém macrófagos e linfócitos T. Percebam que, basicamente, todas as estruturas que a gente falou do sistema imune até agora possuem linfócitos T, B, macrófagos. Né? Essas 3 células são importantíssimas para a resposta imunológica. O timo é responsável pela produção de 2 hormônios, timosina e timopoietina. Esses hormônios vão aumentar a produção de linfócitos, vão amadurecer esses linfócitos
e o timo também é responsável por distribuir esses linfócitos pelo corpo. A medula óssea, ela não está aí no slide, mas eu achei importante falar para vocês. Ela está, na verdade, dentro de cada um dos nossos ossos, né? Principalmente os ossos longos, como costelas, os ossos dos braços, das pernas, vão ter células tronco hemopoéticas. Essas células tronco são as que originam, elas se diferenciam em células do sangue. Então, vão se diferenciar em células das hemácias, dos glóbulos brancos, das plaquetas, né? E dos linfócitos, e vão se transformar também em macrófagos e em linfócitos, que vão se transformar em plasmócitos, que são aqueles produtores de anticorpos que eu tinha falado para vocês. Nós temos 3 formas de defesa do organismo, tá? 3 principais linhas de defesa, digamos assim, que são os mecanismos protetores de superfície, as defesas teciduais inespecíficas e as respostas imunes específicas. Então, são 3 linhas de defesa do organismo. A primeira delas são os mecanismos protetores de superfície, a pele, tá? Ela funciona como uma barreira, que é uma barreira basicamente impenetrável, se não tiver nenhuma ruptura, se não tiver nenhuma lesão, nenhuma queimadura, nenhum ferimento, nenhum corte. Aqui a gente tem uma imagem da pele mostrando essas camadas, né, que formam essa barreira basicamente impenetrável. A primeira camada da pele é a epiderme, né, ela tem uma camadinha de células mortas aqui, poucas camadas, entre 7 a 10 ou 11 camadinhas de células, uma em cima da outra, tá? É a parte da pele que a gente toca. E é por isso que quando a gente faz a esfoliação, a gente fala que a gente tira células mortas, a gente tira essas células primeiras aqui, ó, que estão mais superficialmente. Abaixo dessa camadinha da epiderme tem uma camada mais grossa de derme. Nessa camada aqui, ó, tem vasinhos circulando, então os capilares sanguíneos estão aqui, carregando sangue com gás carbônico ou carregando sangue com oxigênio, por isso que estão entre vermelho e azul. Tem os folículos pilosos, que formam o pelo, as glândulas sebáceas que estão anexadas à formação desse pelo, tá? Nós temos aqui, ó, glândulas sudoríparas, que vão emergir aqui em cima na epiderme, e nós temos os corpúsculos, né? Esse corpúsculo aqui, ó, é de Vater Patini. Temos outros tipos de corpúsculos aqui que vão dar a diferença entre tato e pressão, que vão dar a diferença entre calor e frio, tá? Tudo isso aqui na derme, é a parte mais importante da nossa pele, portanto. A última camada é bem pequenininha também, é a camada da hipoderme. É constituída de células do tecido adiposo. Então, são células de gordura, que fazem principalmente a proteção térmica. O segundo tipo de linha de defesa do nosso corpo são os mecanismos de defesa inespecíficos, as células fagocitárias. São principalmente neutrófilos e macrófagos. Os macrófagos, junto com os neutrófilos, são cerca de 40, quase metade das células de glóbulos brancos que existem, tá? E são chamados de fagócitos, porque eles vão fazer fagocitose, tá? São capazes de migrar para os tecidos infectados, fazem a fagocitose do tecido lesado, bem como do micro-organismo invasor, particularmente bactérias. Então, a gente tem aqui, ó, um macrófago, certo? Ele vai expandir a membrana da célula, fazendo esses pseudópodes aqui, e aqui a gente tem uma partícula sólida, por exemplo, uma bactéria, né, que invadiu ali a pele, né? A gente tem um cortezinho na pele, fez um cortezinho na pele, e aquele cortezinho inflamou, então entrou bactéria ali. Os macrófagos que estão circulantes no sangue vão migrar por esses vasinhos aqui, né? E vão ir para o local onde aconteceu aquele corte, tá? Vai se proliferar e vai começar a fagocitar essa bactéria, tá? Então, vai fazer esses bracinhos em volta, chamados de pseudópodes, vai literalmente abraçar a bactéria, trazer para dentro da célula. Ele vai levar essa informação
dessa bactéria que foi capturada para o centro de defesa, para começar uma resposta imunológica. Nós vamos falar dessa resposta inflamatória. Então, a gente tem aqui, ó, a pele, né? Aconteceu um corte por um prego, por exemplo. Esse prego estava contaminado por bactériazinhas aqui do lado, né? Essas células que foram machucadas, que foram lesionadas, elas liberam esses sinais químicos através de uma substância chamada histamina. Essa substância vai avisar o vasinho que está ali embaixo que esse tecido foi lesionado. E daí, os glóbulos brancos que estão nesse vasinho vão migrar para aquele tecido, tá? Os macrófagos vão começar a fazer a fagocitose dessas bactérias, e por isso que essa resposta inflamatória dá esses sintomas tão claros, né? Quando a gente tem essa migração dos glóbulos brancos para o tecido lesionado, aumenta a circulação sanguínea ali. Por isso que fica vermelho, por isso que fica quente. A proliferação desses macrófagos aqui e a fagocitose dessas bactérias causam esse inchaço que é comum também. A terceira linha de defesa do nosso corpo são os mecanismos de defesa específicos, tá? A gente vai ter um tipo de mecanismo de defesa que acontece a partir dos antígenos e anticorpos, uma relação extremamente específica, tá? Assim como a relação de um complexo chave-fechadura, tá? Os antígenos, eles vão ser qualquer tipo de substância, agente estranho, qualquer tipo de organismo, bactérias, vírus, um fungo, ou até mesmo uma substância líquida, uma toxina, né? Que vai causar uma reação no corpo, e essa reação vai ser sempre a de produzir anticorpos, né? Vai ser sempre de reagir contra esse antígeno. Os anticorpos que são produzidos como resposta ao antígeno, esses anticorpos são proteínas de alta especificidade, que são produzidos em resposta específica àquele determinado antígeno. Tá? Por isso que a gente chama de complexo chave-fechadura. Cada chave não serve basicamente só para uma fechadura, né? Então, aquele anticorpo produzido, ele é produzido em resposta a só um antígeno, tá? Cada anticorpo é uma resposta a um antígeno. As células do sistema imunitário, e aqui a gente vai falar mais sobre a ação daqueles linfócitos, né? A gente falou muito sobre os macrófagos, que eles fazem a fagocitose, mas a gente não falou tanto assim dos linfócitos T e B, e eles são extremamente importantes para a resposta imunológica, tá? Então, os macrófagos são as primeiras células a entrar em ação, eles são tipo a linha de frente na resposta imunológica, porque eles vão fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês, vão fagocitar a bactéria, né? E vão apresentar o antígeno aos linfócitos. Lembra que eu falei? Eu falei aqui, ó, nessa parte, nessa parte aqui, antes dele digerir com os lisossomos aquela bactéria, ele vai levar a composição dessa bactéria para o centro de defesa, para começar essa resposta imunológica. Vai apresentar para quem especificamente? Para os linfócitos. Os linfócitos T, que são esses chefes, digamos assim, para quem os macrófagos vão informar a composição dessa bactéria. Esses linfócitos são de dois tipos, os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD4 também são chamados de auxiliadores. Eles vão pegar aquela informação do macrófago que o macrófago está expondo a superfície daquela bactéria, né? E o linfócito TCD4 vai identificar qual é a substância que existe naquela bactéria, tá? Que foi exposta pelo macrófago. E aí ele vai dar o alerta, tudo bem? Então, sem esses linfócitos TCD4, os outros linfócitos, eles seriam incapazes de iniciar esse combate, porque precisa primeiro dessa informação de como é composto aquela bactéria para produzir um anticorpo específico contra aquela composição. Lembra que eu falei que é um complexo de chave e fechadura, é um anticorpo
produzido especificamente para aquele antígeno. Então, precisa entender a composição química daquela bactéria para produzir um anticorpo específico para ela. Enquanto os macrófagos estão lá fagocitando a célula, fagocitando as bactérias que estão invadindo, mais bactérias estão invadindo. Então, eles são só a primeira linha de defesa, mas eles não fazem toda a defesa. Então, enquanto eles estão fagocitando algumas bactérias, outras estão invadindo as nossas células, né? E daí que age o linfócito TCD8. Esse linfócito TCD8, ele é chamado de matador, porque eles destroem as nossas células que já foram infectadas por essa bactéria, certo? Essa nossa célula, como ela já foi infectada, ela já está contaminada, se ela não for destruída, ela corre o risco de se reproduzir contaminada, né, produzir mais células contaminadas e gerar, por exemplo, um tumor ali no lugar. E ainda existem os linfócitos B, que vão reconhecer especificamente aquele antígeno, né? O linfócito TCD4 informou qual é a composição daquela bactéria. Ele vai informar para o linfócito B. O linfócito B vai se proliferar, vai se diferenciar em plasmócito e a partir daí vai começar a produzir um anticorpo específico contra aquela composição daquela bactéria. Nós temos aqui os linfócitos T, que eu falei para vocês, as células B, são os linfócitos B, o colaborador, o linfócito TCD4, que é o colaborador, e o linfócito TCD8, que é o matador. Assim acontece, então, a nossa resposta imunológica. Tá? Olha lá, os macrófagos fagocitam as substâncias estranhas, os linfócitos T e B originam as células de memória que perduram no organismo e podem responder rapidamente a um segundo contato com o antígeno. O que acontece durante essa produção do linfócito TCD4? Percebeu a composição daquela bactéria que foi informada pelo macrófago, certo? Deu o alerta para o linfócito B. Linfócito B se proliferou, produziu o plasmócito, se transformou em plasmócito, produziu anticorpo, tá? Aí esse anticorpo vai lá e destrói aquela bactéria no nosso corpo inteiro. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, esses linfócitos B, eles vão produzir, além do anticorpo, esse anticorpo vai ficar meio que armazenado em células de memória. Essas células de memória vão permanecer no nosso corpo. Um dia, quando a gente entrar em contato com o mesmo tipo de bactéria, o nosso organismo já vai estar pronto para produzir direto o anticorpo, sem precisar desse rolezão todo que eu falei agora para vocês, né? Sem precisar do macrófago informar ao linfócito TCD4 a composição da bactéria, para o linfócito TCD4 informar ao linfócito B, para ele se transformar em plasmócito, produzir anticorpos. Não, já vão ter anticorpos nas células de memória, então já vai só aumentar a quantidade, só vai produzir mais anticorpos num segundo contato. Por isso que nós temos aí a diferenciação entre resposta primária e uma resposta secundária. No primeiro contato, nós temos o contato normal com o antígeno, né? A concentração de anticorpos começa a subir num nível pouco elevado, porque demora aquele tempo daquele rolezão todo, e começa depois a produzir anticorpos que vão ser só o suficiente para matar aquela bactéria, né? E depois que matou a bactéria, a quantidade de linfócitos já vai diminuir. De linfócitos não, a quantidade de anticorpos já vai diminuir. Tá? Essa é a resposta primária, normal, que acontece pelo contato normal com o antígeno. Num segundo contato com esse mesmo antígeno, vai acontecer uma resposta secundária. Então, já tem as células de memória, elas vão aumentar a quantidade de anticorpos num espaço de tempo menor e vão produzir mais anticorpos. E esses anticorpos vão ficar por mais tempo no nosso corpo. Tudo bem? Porque está mais fácil, está mais rápido produzir esses anticorpos por causa das células de memória. Então, a gente tem aqui essa resposta imunológica primária, ó, exposição inicial. Aí aconteceu aquele furinho na pele com um prego, entrou a bactéria vai causar aquela primeira reação, né? O macrófago pegou a bactéria, levou para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 ele informou o linfócito B
linfócito B se transformou em plasmócito, plasmócito produziu anticorpos. Por isso que demora esse tempo todo, tá? E a produção de anticorpos, ó, só vai ser o suficiente para matar aquela bactéria. E depois a concentração de anticorpos diminui. Passado um tempo, e independente de qual tempo é esse, se é um dia, se são dias, semanas, meses, anos, a partir do momento que existe uma exposição secundária, a gente entrou em contato com o mesmo antígeno, já tem células de memória produzidas, então não vai demorar aquele rolezão todo de novo. A concentração de anticorpos vai aumentar mais rápido e vai aumentar mais. Olha, muito mais quantidade de anticorpos no corpo. Tá? E ele vai ficar alto por mais tempo, né? Matou a bactéria, mas ainda assim ele vai ficar um pouco mais alto por mais tempo, para garantir que nós não fiquemos doentes uma segunda vez. Então, a exposição àquela mesma bactéria pode acontecer uma segunda vez, mas a gente não chega a ficar doente uma segunda vez. Por isso que cachumba, sarampo, catapora, por exemplo, são doenças que a gente pega uma vez só. Porque a partir desse momento, dessa primeira exposição, são formadas células de memória que agem rapidamente e agudamente em um segundo contato. Começando a falar da imunização ativa, é a produção de anticorpos pelo próprio indivíduo que recebeu o antígeno. E aí, ele pode ter recebido esse antígeno de uma maneira natural ou artificial. A natural é quando o antígeno penetra naturalmente no organismo e o organismo desenvolve o anticorpo. É aquele processo que a gente estava falando, é o que acontece naturalmente. A imunização artificial é determinada pela inoculação propositada de antígenos na pessoa por meio da vacinação, tá? Ué, professor, então na vacinação tem o antígeno que a pessoa está tentando evitar de ter? Sim, tá? Porque a ideia é que essa exposição ao antígeno, primeiro que ela é controlada, né? O antígeno não vai estar ativo. Se for uma bactéria, essa bactéria pode estar morta, ela pode estar com seu metabolismo diminuído. Se for um vírus, ele pode estar inativado, tá? O que importa é que o nosso corpo entre em contato com a composição daquele antígeno para produzir esses anticorpos e gerar essas células de memória. Na verdade, a vacinação é um processo preventivo, um processo profilático, porque a inoculação daquele antígeno na vacina, né, junto com a vacina, provoca uma reação de imunização com a produção dos nossos anticorpos. E aí esses anticorpos ficam armazenados ali nas nossas células de defesa. Se um dia a gente entrar em contato com o antígeno ativo, por exemplo, no ar, aí a gente não fica doente, porque a gente tem essa segunda, essa resposta secundária mais rápida e mais aguda aí. A imunização passiva, ela consiste na inoculação da pessoa de anticorpos produzidos por outro organismo, como o cavalo, por exemplo, né, que está na imagem aí, contra o correspondente agente infeccioso ou mesmo contra determinada toxina. Toxina, por exemplo, o veneno da cobra durante uma picada, tá? Quando a gente toma uma picada de cobra, a gente não dá tempo da gente esperar esse processo de formação de anticorpos do nosso corpo, porque isso demora dias. E a ação do veneno de uma cobra pode demorar horas. Então, é utilizado esse tipo de imunização passiva na soroterapia. Por exemplo, o soro antiofídico, o soro antitetânico. Esse soro antiofídico foi feito antes pelo cavalo. Então, no cavalo lá, foi colocado um pouquinho do veneno de cobra, só o suficiente para estimular a produção de anticorpos no cavalo. E isso foi totalmente controlado. Depois que o cavalo passou aquele processo todo, produzir os anticorpos, vai ser isolado aqueles anticorpos, misturado num soro, e aquilo ali vira o soro antiofídico. Tá? Quando a pessoa foi picada por uma cobra, aí é pego aquele soro antiofídico direto, feito anteriormente pelo cavalo, e injetado na pessoa. Tá? Então, como já tem anticorpo pronto naquele soro, vai agir direto contra o veneno da cobra, vai imunizar, vai neutralizar o efeito daquele veneno ali. Tá? Só que concorda comigo que as células de anticorpos daquele soro antiofídico foi feito por um outro ser vivo. Então, para o nosso corpo, é um antígeno.
mesmo que tenha feito um favor de eliminar a toxina do veneno, né? Mas ainda assim é um antígeno para o nosso corpo. Então, por isso que que esse soro ele não produz os anticorpos na gente, né? Vai só destruir aquele antígeno naquele momento e ele vai agir por um tempo curto, porque ele logo é destruído pelas nossas células de defesa. A imunização passiva que acontece pela placenta e pelo aleitamento materno, porque a partir desses dois meios passam-se anticorpos, respectivamente, para o feto e para a criança em fase de lactação. Então, se está na placenta, o bebê na placenta recebe os anticorpos da mãe pelo cordão umbilical, pela placenta, e se é uma criança em fase de amamentação, no leite da mãe tem esses anticorpos prontos. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!